Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem? Eu sou o Paulão. A gente está aqui hoje para mais uma aula aqui no Imersos, o nosso estudo bíblico aqui da Renovo Church. Desejo a todos vocês que estão aqui conectados com a gente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que você esteja vendo esse conteúdo aqui. Tá? A gente vai trazer hoje aqui uma aula, a gente vai continuar, na verdade, né, uma aula aqui de uma série que eu tenho trazido aqui no Imersos, bem legal, sobre louvor, adoração. E a gente vai estar trazendo aqui mais uma aula sobre esta série hoje, nessa aula aqui. Então, antes da gente iniciar, eu já gostaria de pedir para você deixar um like aí nesse conteúdo. Se inscreve no nosso canal para dar uma força aqui, para que esse conteúdo também possa chegar em outras pessoas. Compartilha aí com seus amigos, pega o link, manda no grupo do WhatsApp, para os seus amigos, para os seus familiares, para que esse conteúdo alcance mais e mais pessoas, porque nós estamos aqui dedicando o nosso tempo para trazer o melhor conteúdo para vocês da palavra de Deus, amém? Então, antes da gente começar aqui a nossa aula, eu gostaria de fazer uma oração. Então, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, buscar aqui uma direção do nosso Deus para essa aula, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esta aula, por mais esse dia na sua presença. Senhor, que o Senhor possa tomar nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor possa nos dar entendimento da Tua Palavra, que a Tua Palavra possa gerar cura, possa gerar transformação nas nossas vidas, Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor possa nos dar entendimento, Senhor, trazer, Senhor, a luz da Palavra na nossa mente, Senhor, para que a gente possa crescer, romper com aquilo que precisa ser rompido, Senhor. Que a Tua Palavra possa gerar vida, cura e transformação em nossas vidas, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada um que está aqui conectado com a gente nessa noite, Senhor, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde. Abençoa, Senhor, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos dando a direção, Senhor, daquilo que o Senhor deseja para a Tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente? Glória a Deus. Como eu falei aqui no comecinho, a gente vai estar dando continuidade aqui no conteúdo de uma série de aulas que eu estou trazendo aqui no Imersos, que é sobre o louvor e adoração ali, como que Deus usa o louvor e adoração no meio da igreja, como que Deus usa espiritualmente, como que Deus usa os ministros de louvor ali para às vezes alcançar uma vida, para gerar transformação, para gerar cura. E na minha última aula eu falei um pouquinho sobre o poder do louvor que liberta. E ali eu trouxe um exemplo de Davi, que Davi foi um grande adorador e um grande guerreiro. Deus usou ele grandemente ali para trazer libertação para o rei Saul. Na última aula eu falei um pouquinho ali sobre as características individuais que todo aquele que tem um chamado para o louvor e para a adoração precisa ter para que Deus possa usá-lo como um instrumento. E ali Davi tinha essas características. E hoje a gente vai falar um pouquinho além disso, que é o poder do louvor como uma arma de guerra. Hoje nós vamos falar como Deus usa o louvor como uma arma de guerra e como que o Senhor traz toda a orientação para usar o louvor como uma arma de guerra, para levar libertação, para levar cura, mas aí não é só num caso individual, mas como para uma igreja, para uma cidade, para uma nação, como Deus usa o louvor como uma arma de guerra no meio das batalhas. E a gente vai trazer aqui hoje alguns exemplos e como que Deus usou isso de forma histórica, na palavra, para trazer libertação, vitória, e isso foi comprovado na própria Bíblia. E a gente vai trazer aqui hoje dois exemplos, apenas dois exemplos de diversos que nós temos na palavra, sobre como Deus usou o louvor e a adoração no meio das batalhas. E esses dois exemplos, é um que Deus usou a vida de Josué e o outro que Deus usou a vida de Gideão. Josué foi nas muralhas de Jericó e Gideão. Deus usou eles para trazer libertação para a nação, para vencer batalhas. E eu vou começar com Josué. Lá em Josué 6 a gente vê claramente que o louvor foi utilizado pelo Senhor como uma arma de guerra, quando os muros fortalecidos de Jericó foram derrubados, foram destruídos, e toda aquela cidade foi entregue nas mãos de Israel. Ou seja, ali o povo estava no meio de um ambiente de adoração, de um louvor genuíno. E aconteceu que Deus usou a vida de Josué para trazer uma orientação para o povo, um comando para os levitas e para todo o povo. E eles seguiram atentamente essas orientações e houve ali uma vitória para Israel quando as muralhas de Jericó caíram. E isso está lá escrito em Josué 6.
Só que eu não quero ler Josué 6, eu quero ler um pouquinho antes, que é Josué 5, que ali mostra toda a orientação que Deus trouxe para Josué, para que eles pudessem entrar ali em Jericó e pudessem ter essa vitória. E eu gostaria de ler aqui Josué capítulo 5, do versículo 13 ao 15. E diz assim: Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou nossos inimigos? Nem uma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué tirou. Aqui a gente vê algo que Josué fez que foi muito importante, porque ele estava ali diante do comandante do exército do Senhor. Ele estava diante do próprio Jesus ali. Ele estava diante do próprio Cristo. E quando ele entendeu diante de quem ele estava, e ele recebeu uma orientação para que ele retirasse as sandálias dos pés, imediatamente Josué retirou. Porque ele entendeu que o lugar que ele estava era um lugar santo. Nessa passagem, Josué entendeu que ele precisava se santificar. Quando a palavra fala para a gente tirar as sandálias dos nossos pés, fala para a gente tirar a sujeira. Quando a gente fala das sandálias dos nossos pés, fala para a gente retirar o quê? A sujeira. Antigamente, quando os discípulos chegavam ali com Jesus, Jesus lavava os pés dele. Era o costume da época ali em Israel que as pessoas, ao chegarem nas casas, tirassem as sandálias dos pés e lavassem os pés. Isso quer dizer que você está tirando o quê? A sujeira da caminhada. Todo aquele que tem esse chamado para ser um ministro de louvor, para estar ali diante de Deus, ali ministrando perante o povo, precisa retirar as sandálias dos pés. O que é essas sandálias dos pés? É o pecado? Não. Por quê? Porque ele já está na caminhada. Josué já servia ao Senhor ali quando ele estava ali perante o comandante do exército. Ele já servia, ele já conhecia o Senhor. E quando fala para a gente tirar as sandálias é o quê? São os resquícios de sujeira que acontecem durante a caminhada. Como a gente aprende aqui com o nosso pastor, as pequenas raposinhas precisam ser retiradas dos nossos pés. Isso é as sandálias que a gente precisa retirar. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender como ministro. Aquele que tem esse chamado precisa estar com a sua vida reta perante o Senhor. Não permitir que as pequenas raposinhas venham trazer pequenas brechas. Não permitir que essas brechas venham na nossa vida. Porque o que Deus ele quer fazer através do louvor e da adoração é algo muito grande. É algo muito grande que Deus quer fazer. Porque aqui a gente vê o exemplo que, através do louvor e da adoração, as muralhas de Jericó foram derrubadas. Uma cidade inteira foi entregue nas mãos de Israel e ali houve uma vitória. Ali houve uma vitória ali e aquela região foi entregue para o povo de Israel. Só que o que é mais interessante é que não foi somente Josué que retirou as sandálias dos pés. Algo que é muito importante como um grupo é que todo o povo seguiu atentamente a orientação. Porque se você for ler, fala que todo o povo se santificou. Todos os levitas que estavam ali marchando se santificaram. Todos eles retiraram as sandálias dos pés, ou seja, retiraram as raposinhas, retiraram as brechas. Todos eles entenderam a orientação que Deus trouxe através da vida de Josué. E quando a gente entende que Deus vai trazer muitas vezes a orientação através da nossa liderança, através dos nossos pastores, do líder do ministério que você está ali, do líder do ministério de louvor, do ensino, da dança, independente do ministério que seja, Deus ele fala com a liderança e quando a gente entende essa orientação, a gente é abençoado e Deus pode usar o povo, porque Deus falou com a liderança, Deus falou ali com Josué cara a cara, Deus trouxe a direção para Josué cara a cara, foi cara a cara que Deus falou com Josué ali, e ele levou a orientação. Então todo levita precisa entender que a orientação ela vem do Senhor. E se a gente cumprir fielmente, Deus vai usar as nossas vidas grandiosamente. Deus vai usar o louvor grandiosamente, onde você vai ver muralhas caindo, onde você vai ver ali
no meio do culto ou no louvor na célula, não importa ali onde você está adorando, milagres acontecendo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Como foi com Davi, que Deus usou Davi ali com louvor para levar a libertação para Saul, que estava sendo atormentado por um espírito maligno. E sempre que Davi tocava a harpa, aquele espírito maligno saía de Saul. E ele passava a ter paz, passava a ter alívio. Aqui nós vemos Jericó, uma cidade fortificada, que caiu perante o som da trombeta. Quando o povo tocou a trombeta, lá em Josué 6, as muralhas caíram. Quando os levitas tocaram a trombeta, as muralhas caíram. Quando os levitas se colocaram diante de Deus em santidade, em submissão, o Senhor os usou grandiosamente para levar libertação, para trazer vitória para o povo de Israel. E não somente esse exemplo, a gente também vê que Deus usou também a vida de Gideão, com um pequeno exército, um exército de apenas 300 soldados. Deus utilizou eles de maneira grandiosa para levar também o que? Vitória contra um exército gigantesco, contra um exército inimigo. E isso a gente vê também na vida de Gideão, que está lá em Juízes, capítulo 7, do versículo 16 ao 22, que eu também quero ler aqui para vocês. Eu vou trazer apenas 2 exemplos, essa aula é bem rápida. Lá em Juízes, capítulo 7, do versículo 16 ao 22, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: Então, dividiu os 300 homens em 3 companhias. Pôs nas mãos de cada um deles trombetas e cântaros vazios, contendo tochas acesas. E disse-lhes: Olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim farei vós. Eu quero fazer um adendo aqui nesse versículo. Aqui Gideão está falando o quê para o seu exército? Sede meus imitadores. O que eu fizer, vocês fazem. Nós temos uma referência do apóstolo Paulo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Deus utilizou ali a vida de Gideão como um exemplo para o exército. Como eu fizer, vocês também façam. Porque ali Gideão recebeu uma orientação do Senhor. Então, ele orientou o exército a fazer o quê? Do jeito que eu fizer, vocês fazem igual. Vou continuar lendo aqui. Olha o que Gideão disse. Quando eu tocar a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, tocai também vós as trombetas ao redor de todo o arraial, e dizei, pelo Senhor e por Gideão. Gideão, pois, e os 100 homens que estavam com ele, chegaram à extremidade do arraial, ao princípio da vigília do meio, havendo sido de pouco colocada as guardas, então tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, despedaçaram os cântaros e, segurando com as mãos esquerdas as tochas e com as direitas as trombetas para as tocarem, e clamaram a espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército, que é o inimigo, deitou a correr e gritando fugiu, pois ao tocarem os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo Israel, e fugiram até Bet-sita, em direção de Zerera, até os limites de Abel-Meolá, junto a Tabate. Olha que interessante o que essa palavra nos traz. Que quando o povo, aquele exército de apenas 300 soldados, seguiu a direção que Deus deu a Gideão, fizeram exatamente como o líder ali estava fazendo, como o pastor estava fazendo, fizeram a mesma coisa. O que aconteceu com o exército inimigo? Eles ficaram com medo. Eles se confundiram. Eles começaram a trazer a espada um contra o outro. E eles fizeram o que? Eles fugiram. O que Deus traz aqui espiritualmente? Que quando a igreja, quando o ministério ali, os levitas, os adoradores,
estão em unidade com Deus e com a liderança, quando eles estão unidos, quando eles estão seguindo orientação, o próprio Deus se encarrega de trazer confusão no meio do inimigo, do exército inimigo. No meio de um culto, por exemplo, quando todos estão com o mesmo propósito, seguindo a mesma orientação, espiritualmente falando, o mundo espiritual, os demônios ficam confusos, não sabem o que está acontecendo e fogem. E aí a gente começa a ver o quê? Milagres, vitória, cura. O que é mais interessante aqui, que o exército de Gideão não precisou erguer uma espada, que através do louvor, ao tocarem a trombeta em unidade, ao estarem ali santificados, seguindo a orientação, o próprio Deus agiu no meio deles. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós estamos debaixo de uma orientação, de uma liderança que tem buscado do Senhor. E Deus pode usar o louvor, pode usar ali o líder do louvor, pode usar todos aqueles que estão ali seguindo princípios para que haja vitória no meio do povo. E o próprio Deus trouxe essa confusão ali no meio do exército inimigo. Deus traz confusão no meio dos demônios ali, eles não sabem o que está acontecendo. E se como corpo a gente seguir atentamente as orientações que Deus dá para a liderança, tanto aqui Josué quanto Gideão receberam uma orientação da parte de Deus. E quando a gente entende isso e segue isso à risca, fielmente, o próprio Deus vem e age. E ali a vitória, ali a cura, e o louvor é utilizado pelo Senhor como uma arma de guerra. O Senhor utiliza o louvor como uma arma de guerra para trazer vitória, não só ali individualmente como foi com Davi, mas agora para toda uma nação, para todo um povo, para uma igreja, onde você pode mudar a história do bairro que você está. Numa célula, se você está ali numa célula, você pode mudar aquele ambiente que você está, naquele bairro, naquele condomínio, não importa. Se todos estão com o mesmo propósito, seguindo a mesma orientação que veio da parte do Senhor, Deus ele vai usar de maneira grandiosa. Por que que isso acontece? Porque Deus é um Deus de princípios e Ele não abre mão dos princípios. Ele não abre mão. Porque Ele quer o quê? A obediência dos seus filhos. E se nós, como filhos, formos fiéis a Deus, seguirmos a orientação que Deus dá através dos nossos pastores, dos nossos líderes, o Senhor pode utilizar de maneira grandiosa as nossas vidas para levar libertação, para levar cura. Pois Ele mesmo é quem vai lutar por cada um de nós. E não importa qual situação seja, diversos testemunhos vão começar a acontecer, como já estão acontecendo, que Deus começa a trazer diversos milagres ali no meio do povo. Por quê? Porque entenderam. Então nós temos esses dois exemplos de como Deus utilizou o louvor, a adoração, como uma arma de guerra. E hoje a gente vai ficar por aqui. Teremos ainda mais conteúdos sobre essa série aqui, sobre o louvor, como Deus utiliza o louvor para levar cura, para levar libertação, para levar a salvação. A gente vai trazer mais conteúdos como esses ainda, tá bom? Mas eu também gostaria de pedir para você que ficou com a gente até aqui, deixa um like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, tá bom? Para que mais pessoas possam receber da palavra de Deus, receber conteúdos aqui que vão edificar a vida das pessoas, amém? Que Deus abençoe a todos e até mais, viu? Tchau, tchau.